que ele entenda a dimensão dos absurdos praticados pela nossa mais alta corte. Eu digo alta aqui no sentido de mais distante da realidade terrena. Porque, ao contrário do que o jornalismo de torcida faz parecer, a prisão em flagrante de um parlamentar não pode ser justificada pelo seu caráter, pelo seu temperamento, pela sua militância política ou pela sua biografia. Para que haja prisão em flagrante de um deputado federal que goza de imunidade parlamentar para manifestar livremente o seu pensamento, é fundamental que os atos praticados por esse político se enquadrem aí naquela exceção prevista no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que resumidamente diz o seguinte: os deputados são invioláveis penalmente por quaisquer de suas opiniões e palavras e não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Flagrante é uma expressão de origem latina, é do verbo flagare, né, que significa queimar, ou seja, o flagrante ele pressupõe que o delito seja tão recente que a chama do crime, por assim dizer, esteja ainda ardendo. É por isso que até essa semana não existia no Brasil mandado de prisão em flagrante. Se a autoridade judicial teve tempo de tomar conhecimento do crime, então o flagrante ele já se exauriu, ele já virou cinzas. Então, dessa forma, é entendimento pacífico da doutrina que nos crimes de agressão verbal, o flagrante se exaure no momento em que a fala é proferida, né? E assim pensa o professor Tiago Bottino, que é coordenador e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ele é pós-doutor pela Universidade de Colômbia e ele é atuante nas áreas de direito público, penal e constitucional. Então, vamos combinar que é um currículo acadêmico bem mais robusto que a maioria dos ministros do STF. E o que ele disse? Aspas, os crimes são instantâneos e se esgotam no momento em que a pessoa fala. Não é porque o vídeo está no ar que há uma continuidade na prática do crime. Pessoal, questão bem básica de lógica. A gravação de um crime praticado por meio de palavras não configura flagrante ou a perpetuação do delito. A gravação de um crime falado é simplesmente uma prova que depois pode ser usada no processo, no devido processo. Mas além do vídeo flagrante, o ministro Alexandre de Moraes, ele promoveu uma outra inovação bem arbitrária, não prevista na lei processual, descrita de forma bem didática pela Procuradora da República, a doutora Tameia Danelon. Ela disse o seguinte: durante uma investigação, o juiz não pode decretar a prisão de ofício, ou seja, sem que haja pedido do Ministério Público ou da polícia. A única possibilidade de decretação de ofício pelo juiz é na fase processual, quando já existe uma ação criminal. Então, vamos lembrar que esse inédito mandado de prisão em flagrante, ele foi expedido no âmbito do inquérito das fake news, que é uma investigação inconstitucional, sem objeto nem prazo definidos, que, aliás, vai completar 2 anos mês que vem, e que foi instaurada com base numa interpretação impossível, absurda, do artigo 43 do Regimento Interno do STF. E detalhe, a Procuradoria-Geral da República mandou arquivar o inquérito, tamanha a sua ilegalidade. Contudo, talvez por esse mesmo motivo, essa flagrante ilegalidade, ele permanece como instrumento de censura, como instrumento de perseguição política a serviço do nosso maior tribunal. Mas voltando aí às cinzas da Constituição, que foi queimada no plenário do STF nessa quarta-feira de cinzas. Mesmo sendo tão criativo, com a reinvenção do conceito de flagrante, a criação da prisão de ofício durante a investigação, o ministro Alexandre de Moraes, ele se deparou com outro grande desafio para impor a sua vontade sobre a lei. Prender um parlamentar em flagrante só é possível se o crime for inafiançável. E a relação desses crimes graves, ela é bem restrita, ela consta do artigo 323, 323 do Código de Processo Penal. A gente está falando o quê? De racismo, de tortura, de narcotráfico, dos crimes hediondos, de terrorismo. E tem uma última possibilidade prevista no inciso 3, que diz o seguinte: não será concedida fiança nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. É uma repetição do que diz a Constituição no artigo 5º, se não me engano, no inciso 44. Então, se o deputado preso não pertence a um grupo armado, como justificar que ele cometeu crime inafiançável?
Fácil, fazendo o que o STF sempre faz, ignorando o texto literal, que fala expressamente em ação armada, e interpretando o dispositivo para contemplar a lei, a famigerada lei número 7.170 de 1983, que é a Lei de Segurança Nacional. E quais são os dispositivos da Lei de Segurança Nacional que embasaram a prisão em flagrante, aqui muito entre aspas, do deputado, né, que também constam da denúncia da Procuradoria-Geral da República oferecida ontem. São os seguintes, Artigo 18. Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. E tem também o artigo 23, incisos 2 e 4. Incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre essas e as classes sociais ou instituições. E incitar a prática de quaisquer crimes previstos na própria Lei Nacional de Segurança. Então, eu finalmente consegui assistir ao vídeo publicado pelo deputado, em 15 de fevereiro. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes tinha tirado esse vídeo, tinha cerceado o nosso acesso à informação, colocando multa diária para a plataforma de YouTube acima no valor de R$100 mil por dia. E embora o tom do vídeo seja muito agressivo, embora as falas sejam chulas, indecorosas, carregadas aí de injúria, carregadas de difamação, não há ameaça direta ao exercício do poder judiciário, não há convocação para que a população cometa crimes contra o Estado. E não há conclamação para que as Forças Armadas intercedam no Supremo e vice-versa. Só umas provocações, umas bravatas de uma pessoa que não detém qualquer poder real, qualquer poder institucional, além do seu mandato parlamentar. Portanto, só recapitulando, para que fique bem claro, esse inquérito é inconstitucional. Ele promove a censura e a perseguição política. E a sua ilegalidade é tão patente que a PGR solicitou o seu arquivamento. A prisão que foi realizada desrespeita o devido processo legal, porque o ministro nunca poderia decretá-la na fase de investigação sem ser provocado pela polícia ou pelo Ministério Público. E, além disso, por ter sido motivado por palavras proferidas por um deputado, a prisão viola a garantia constitucional de imunidade parlamentar e, ainda que o direito de opinião fosse relativizado, ainda que ele seja relativizado, não se caracterizou o flagrante e os crimes praticados no vídeo são todos passíveis de fiança. Então, finalmente, a Lei de Segurança Nacional, que a gente estava tratando, não se aplica ao conteúdo do vídeo publicado, bastando os tipos previstos no Código Penal. Porque se houve crime, os delitos não foram praticados contra o regime democrático, mas sim contra os membros do Poder Judiciário, o que é muito, mas muito diferente. Essa é a realidade jurídica. O resto é interpretação, é narrativa, é torcida. E eu repito aqui, eu não concordo com essa ventilação de acusações sem provas. Eu nunca utilizei de injúria, de difamação nas minhas críticas. Eu não tenho nenhuma afinidade pessoal com esse deputado federal em específico, mas aqui o que a gente está discutindo não é o caráter do parlamentar, não é a biografia dele, nem as suas ideias. O que está em discussão é a correta aplicação da lei e das regras de prisão neste caso, Sem falar aí na falta de respeito à Constituição, ao Instituto da Imunidade Parlamentar e, claro, ao princípio da separação dos poderes. É disso que se trata, não de um julgamento moral sobre esse deputado. Caio, e aí vem o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, que enviou ao STF um parecer complementando a denúncia feita pela PGR. A proposta é que o deputado Daniel Silveira fique proibido de se aproximar do prédio do Supremo, que ele possa se deslocar ali apenas entre sua casa e o trabalho, nesse caso a Câmara dos Deputados, por meio de um monitoramento com tornozeleira eletrônica. Eu quero saber qual a sua avaliação sobre essa proposta complementar da PGR e se seria uma forma de livrar o deputado da prisão sem que o STF fosse contrariado. Nossa, você percebe, Evandro, o próprio enunciado da pergunta que você me dirigiu, já mostra que a preocupação dessa turma não é com a justiça, mas é com a acomodação de interesses pessoais e corporativos do Supremo Tribunal. É evidente. Olha o que está normalizado aqui no nosso debate público. A gente está especulando sobre, aspas, a PGR contrariar os ministros do STF, quando a única preocupação legítima deveria ser não contrariar a Constituição, a lei, que por inspiração da data de ontem se tornou cinzas, como eu já citei. O tal mandado de prisão em flagrante é ilegal, a prisão de ofício é ilegal, a manutenção da prisão é ilegal e qualquer outra forma de cerceamento da liberdade desse parlamentar, especialmente em decorrência das suas opiniões, é ilegal.
Então, querem prendê-lo? Então processem-no, aguardem o trânsito em julgado, conforme a jurisprudência bandidólatra do próprio STF, que proibiu, né, a prisão após julgamento de segunda instância. Então, esses acertos, essas combinações entre as autoridades que deveriam zelar pela estrita observância da lei, isso é uma vergonha escancarada, uma vergonha praticada à luz do dia, uma vergonha com cobertura jornalística, né? Então, o Supremo ele decide com um casuísmo que salta aos olhos. Né? A pretexto de proteger a democracia, eles violam o devido processo legal e torturam a Constituição para invocar uma lei do regime militar. Né? Essa é uma lei que eles consideram autoritária, que eles consideram anacrônica. E é como bem observou numa entrevista recente, o grande jurista e professor, doutor Modesto Carvalhosa. Ele disse o seguinte: é uma ironia dizer que o deputado atentou contra o regime democrático utilizando uma lei da ditadura. E olha só, eu não tinha observado isso, mas foi uma boa observação do professor. O Alexandre de Moraes estava tão envergonhado no seu despacho que ele não disse o nome da lei. É Lei de Segurança Nacional, para sua vergonha, ministro. E vejam qual que era a opinião da esquerda, eu separei aqui, da advocacia milionária e da elite judiciária sobre o uso dessa lei, nas palavras do então vice-presidente da OAB de São Paulo, doutor Ricardo Santos Filho. Ele disse o seguinte em artigo: promulgada nos estertores do regime militar, como se for uma tentativa de continuidade do aparelho repressivo, a Lei de Segurança Nacional parecia esquecida, mas agora dá sinais de ser um esporo jurídico latente à espera das condições propícias para recobrar a sua malignidade, a sua perversidade, a sua maldade. E ele continua, artigo de 2019, a simples menção da possibilidade de reavivar a lei para enquadrar adversários políticos demonstra a imperdoável vacilação do universo jurídico e democrático em deixá-la vigente. Bom, o título desse artigo sobre a Lei de Segurança Nacional, para quem se interessar, é O Último Bastião do Entulho Autoritário. Portanto, até outro dia, as elites engravatadas do direito abominavam a Lei de Segurança Nacional, mas esse entendimento muda subitamente, drasticamente, quando eles enxergam a possibilidade de enquadrar os seus adversários políticos, especialmente os apoiadores do presidente da República. Né? E já que a gente está nessa pegada aí de escancarar a hipocrisia alheia, eu vou citar aqui o trecho de uma fala de terceiro que está circulando na internet. Diz o seguinte: tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, da escolha popular e da democracia brasileira. Estou falando entre aspas, hein, pessoal? Não quero nenhum mandado de prisão em flagrante contra mim. Essa fala antidemocrática, pelos padrões do STF, foi proferida por um ex-parlamentar do Partido dos Trabalhadores, né? E esse ex-parlamentar é ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, né? Ao contrário do deputado que o ministro prendeu, ele fala explicitamente no fechamento do tribunal. E assim deveria ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, também pelos padrões do STF. Então essa fala, ela está disponível na internet e ela circula nas redes sociais, caracterizando o quê? O flagrante, ainda pelos padrões do STF. Né? Então, se houvesse aqui um pingo de coerência na justiça brasileira, Evandro, o Brasil deveria testemunhar logo menos seu segundo mandado de prisão em flagrante. Né? Seria ilegal, com certeza, mas pelo menos uma ilegalidade consistente, uma ilegalidade padrão STF.